A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu quero aqui finalizar o nosso módulo 5 e quero falar aqui sobre a Epístola de Judas, que ela é um vigoroso material, o manual de combate à fé espiritual. Ela foi escrita por Judas, que é conhecido como meio-irmão de Jesus. E essa carta, ou esta epístola, ela vai alertar a igreja primitiva contra os falsos mestres, assim como as cartas de João, que esses mestres estavam promovendo a libertinagem e estavam negavam a Cristo, né? E essa carta, ela exige que os crentes defendam a sua fé ativamente e resgata o evangelho que poderia ser perdido e que eles façam isso com urgência. O autor e o contexto da epístola é Judas, a qual ele se identifica no começo da sua epístola dizendo que Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Por tradição bíblica, esses homens eram meio-irmãos de Jesus, assim como Tiago e Judas. A data provável redigida na segunda metade do século I, entre o ano 65 e o ano 80 depois de Cristo. Os destinatários eram cristãos em geral, mas conforme nós podemos ver uma forte familiaridade com o Antigo Testamento, sugerindo que ele estava escrevendo para uma comunidade de judeus convertidos. O contexto desta epístola: esta igreja ela estava sofrendo uma forte ameaça dos homens, uns homens ímpios que estavam se infiltrando assim no meio da igreja de uma forma dissimulada nas congregações, e esses homens estavam corrompendo a pureza do evangelho. E ele vai lutar. Judas vai combater o gnosticismo e o antinomianismo que estavam surgindo. E o gnosticismo era uma heresia que estava afirmando, eles afirmavam que o mundo material ele era totalmente mal e o espiritual era bom. E isso levava ao que nós chamamos dos docetismo, que negavam a humanidade física e real de Jesus. Ou o elitismo, de que certos iluminados possuíam um conhecimento místico superior de todos os outros. O antinomianismo, essa era uma crença de que, como a salvação era apenas espiritual, então o que se fazia na carne não se importava. E os crentes estavam livres para fazer o que quisessem, porque eles estavam livres da lei moral, porque o que era importante mesmo era apenas só o espiritual. Judas ele vai descrever na sua carta os falsos mestres, a qual ele chama de sensuais, que não têm espíritos. No grego original, esta palavra sensual, ou sensuais, é pistúchicos, que se refere a pessoas que eram guiadas unicamente por instintos carnais e desejos mundanos, que eram completamente vazios do Espírito Santo. Por isso Judas ele vai exortar a igreja a batalhar pela fé. Tanto que lá em Judas, lá no capítulo 1, no versículo 3, ele usa um termo do grego que quer dizer apagonizomai, que carrega uma ideia de esforço intenso, um esforço enérgico, como um atleta competindo ou um soldado lutando ferozmente no campo de batalha. Vai falar sobre a fé e os santos, e vamos ver também a soteriologia na epístola de Judas. A fé, que a fé não se refere apenas ao ato de crer,
mas é um conjunto de doutrinas e de verdades que foram reveladas por Jesus Cristo e pelos apóstolos. Vai dizer que uma vez entregada aos santos, que isso indica que a revelação divina ela é completa e é final, e que não precisa ser alterada ou completada por filosofias ou as novas revelações que ele estava falando, apontando para os gnosticismo, essas heresias que estavam aparecendo logo no começo da igreja primitiva. A soteriologia. Em Judas, a salvação pertence inteiramente a Deus e ele é autor da preservação dos crentes. Ele é o único poderoso para guardá-los de tropeçar e apresentá-los imaculados diante da sua glória. Isso está lá em Judas 1:24. A luta cósmica, que vamos ver em Judas, que é a escuridão e a luz. Judas ilustra a batalha cósmica entre a luz, que é o reino de Deus, e a escuridão, que é a rebelião espiritual, através de 3 alertas severos. O primeiro é os anjos caídos, que são os anjos que abandonaram o seu estado físico e original e foram aprisionados nas trevas. Isso está lá em Judas, no versículo 6. E Sodoma e Gomorra, que são cidades que se entregaram à imoralidade sexual e que sofreram a punição do fogo, lá em Judas 7. E sobre o arcanjo, a qual ele cita que até o arcanjo Miguel, ao disputar o corpo de Moisés com Satanás, não proferiu injúria, mas disse: o Senhor te repreenda, reconhecendo que a batalha ela pertence ao Senhor, lá em Judas 1:9. É interessante que esse versículo 9 trouxe grande debate e resistência para que esse livro fosse aceito no cânon sagrado, porque esse texto há fragmentos de um livro apócrifo chamado Assunção de Moisés, a qual tem esse texto. Então encontrou um pouco de resistência e de ser aceito. Vai falar também sobre Coré e Balaão, que são exemplos de rebelião. Judas usa a figura do Antigo Testamento para expor os falsos mestres. Coré, que representa a rejeição à liderança e à autoridade instituída por Deus. Vai falar de Balaão, que representa a ganância e o ensino das falsas doutrinas e a sedução do povo de Deus para o pecado, em troca de lucro financeiro. E como os crentes podem atender os feridos espiritualmente, vamos ver isso em Judas, mais especialmente no versículo 22 e 23, onde o autor divide o resgate das pessoas em 3 níveis práticos de compaixão e discernimento. O primeiro, ele fala sobre ter compaixão aos que duvidam, que o cristão deve estender as mãos aos crentes que estão confusos e sob ataque das dúvidas geradas pelos falsos ensinos. Vai falar sobre salvação arrancando-os do fogo, que é agir de forma enérgica e intencional para salvar aqueles que estão sendo engolidos pelas práticas do erro e da impunidade. Quando diz arrancar do fogo, significa arrancar com rapidez, mas com cuidado, porque possa se queimar. Onde ele fala sobre a misericórdia com temor, que é socorrer os caídos, exige prudência, para que o crente que está ajudando não seja ele mesmo contaminado pelo pecado daquela pessoa ao qual ele está querendo salvar. Vai falar sobre a batalha contínua. Vamos ver essa batalha contínua no livro, em todo este livro de Judas, porque essa epístola ela nos ensina que a batalha ela será travada pelo povo de Deus até o fim dos tempos.
apostasias e os zombadores são uma realidade vivida pelos apóstolos. A maior arma do cristão é edificar-se na fé santíssima e orar no Espírito Santo. Então, a história de Israel no deserto, Deus salvando o povo, mas destruindo os incrédulos. E vai ensinar que a graça nunca deve ser usada como desculpa para o pecado. Então, resumindo, este é a Epístola de Judas. Não deixando de citar, além de Judas 1:9, Judas 1:14 também é um outro texto que teve resistência de ser aceito pela igreja, porque por ser textos que estavam em livros apócrifos, assim como Enoque. Esse texto de Judas 1:14 e 15 encontra no livro apócrifo de Enoque. Mas percebe-se que a grande maioria dos estudiosos sérios vai mostrar a maneira como Judas trabalhou o seu livro. Pegou fragmentos de textos conhecidos da época a qual o povo muito lia, fragmentos de verdades que eram anunciadas nesses livros mesmo sendo apócrifos, assim como Calvino diz que a verdade ela não vai deixar de ser verdade, mesmo que ela seja pronunciada por alguém que não viva a verdade. A verdade ela não vai deixar de ser verdade. E toda a verdade ela vem de Deus. Então não é porque acredita-se que Judas pegou fragmentos de alguns livros apócrifos que este não seja um livro inspirado. Mas sim é um livro inspirado e foi muito lido e aceito por pessoas daquela comunidade no começo. Foi um dos livros mais aceitos porque, mais lido, teve dificuldade de entrar no cano, mas foi um dos livros mais lidos por encontrar familiaridades com textos que eles conheciam. Então, vamos dizer que usou essa estratégia Judas ao escrever a sua epístola. Foi uma epístola a qual não se encontra problemas doutrinários, não. Mas é uma epístola muito interessante. Embora seja pouco lida pela igreja, mas é uma epístola que traz bastante ensinos profundos sobre guardar e defender a fé. E eu acho muito lindo, acho que é um dos fechamentos dos livros bíblicos mais bonitos. E eu quero encerrar lendo Judas, os últimos 2 versos, 24 e 25, ao qual diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos ante da sua glória, imaculados e jubilosos, ao único Deus, nosso Salvador por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Então aqui nós terminamos o módulo 5 com esta Epístola de Judas. Até mais e fica na paz.